Vamos conversar hoje sobre fundos imobiliários, uma crise aí nos fundos imobiliários. Praticamente todos os FIIs estão caindo nesses últimos dias, nessas últimas semanas ou até mesmo nesses últimos meses. Se serve de conforto para você, minha carteira está caindo também. Ó, essa aqui é a minha carteira atual de fundos imobiliários e todos os FIIs, com exceção aqui um pouquinho do BCIA e o KNSC, todos os outros estão caindo. Esse aqui, minha gente, é o retrato da maioria dos investidores que investem aí há 5 anos, até mesmo mais de 10 anos, pode ser que a carteira esteja no vermelho, porque essa variação aqui é muito comum que fique negativa. Só que quando você olha apenas para essa variação aqui da cota, para a valorização da cota, você está ignorando uma parte importante do retorno dos fundos imobiliários, que é a renda que o fundo imobiliário distribuiu no período em que você já está com as cotas. Isso não representa a rentabilidade de nenhum investidor dos fundos imobiliários, porque aqui não inclui os dividendos. Mesmo que você esteja com as cotas no negativo, você pode estar muito mais no positivo. Ó, aqui no HGLG, eu vou selecionar aqui os últimos 5 anos, vou colocar a cotação padrão. Então, há 5 anos, essa cota estava aqui custando 163, mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 163. Hoje, essa cota está a 147. Colocar aqui 147. Olha só, se você olhar apenas para a valorização da cota, você está realmente no negativo. Só que existem os dividendos que foram recebidos no meio do caminho. Eu, por exemplo, invisto no HGLG tem uns 6 anos. Eu selecionei 5 anos aqui porque vai dar para dar esse exemplo para vocês. Ó, então vou descer aqui e vou pegar a média de dividendos que ele pagou nos últimos 5 anos. Já aparece aqui para mim, ó, 8,60. Significa que na média, nesses últimos 5 anos, eu recebi isso aqui, 8,60. Olha como mudou aqui. Olhando só para a valorização, eu estaria no negativo. Só que olhando para a valorização da cota mais o dividendo no bolso, eu estou com um retorno positivo de mais de 33%. Isso aqui eu nem estou considerando o reinvestimento dos dividendos. É apenas supondo que o dividendo foi para o seu bolso e você gastou ou reinvestiu em outra coisa. Tá vendo que nem tudo é um mar vermelho assim? Pessoas que investem em fundo imobiliário pensando que vai comprar hoje uma cota a 160 e daqui a 10 anos essa cota vai estar R$300, não entende em que está investindo, porque fundo imobiliário o retorno tem também na valorização da cota, em caso de fundo de tijolo, mas o retorno exponencial é no dividendo, tá? Agora eu vou mostrar 6 fundos imobiliários que eu acho que ficaram interessantes demais para ignorar. Primeiro de tudo, como é que o investidor, tanto pessoa física quanto também os institucionais, como é que eles olham para oportunidades em fundos imobiliários, para saber se vale a pena ou não. A régua de praticamente todos os investidores são os juros. O investidor faz aquela velha continha básica, ó. Se o IPCA hoje está pagando algo, está garantindo o livre de risco IPCA mais 7, a pessoa precisa ter um prêmio de risco para investir em fundos imobiliários, né? Já que é renda variável. É muito mais arriscado do que investir aqui no Tesouro. Geralmente os investidores vêm aqui e colocam um prêmio de risco de 1,5, 2, 3, depende do fundo imobiliário, mas tem esse prêmio de risco. Se o IPCA está pagando essa taxa aqui de 7,3 de rentabilidade real, pessoal, não faz sentido você ir se arriscar num fundo imobiliário para ganhar a mesma coisa. Você precisa ganhar mais. Aí nesse caso aqui, ó, um prêmio de risco, hoje daria um preço teto no HGLG de R$141, 142 arredondando. E ele está sendo negociado a 147. Então, mesmo estando barato, nessa ótica aqui do preço teto, com esse prêmio de risco, não faz sentido investir aqui. Muitos vendo isso aqui, acabam nem comprando, ou até pior, acabam vendendo as cotas de fundos imobiliários para comprar Tesouro IPCA mais 7. Nem sempre eu olho o preço teto. Na verdade, eu quase nunca olho o preço teto. Só no momento que eu estou fazendo um estudo ali específico, dependendo do fundo imobiliário. Mas no geral dos meus fundos imobiliários, eu olho apenas o PVP. Claro, quando eu vou colocar os fundos imobiliários na minha carteira, eu faço uma peneira geral. Eu olho a qualidade, eu olho os fundamentos, eu olho a gestão, eu olho os contratos, inquilinos, aquela coisa toda. Mas quando esses fundos caem, eu olho apenas o PVP. Por que é eficiente? Ó. Pegando o HG, deixa eu ver se está gravando aqui, está gravando ainda bem. Pegando o HGLG, ele paga 1,10 de dividendos por cada cota. Aqui embaixo a gente vai ver que 1,10 por cota, totalizando R$13,20 por ano por cota. O valor patrimonial hoje está R$ 166,43, que é o valor justo dele. Essa informação até aparece aqui, ó, o valor justo por cota. Só que como ele está negociando aqui com desconto, de acordo com o valor patrimonial, está a 147. Mas eu vou dar um exemplo de 3 compradores. Ó, o primeiro vai pagar
pagar o valor justo dele, ali por volta de 166. Significa que ele vai pagar um PVP1, vai receber o mesmo 1,10, o mesmo 13,20 por ano, que vai totalizar um retorno aqui, um yield de 7,95%. O outro comprador, ele vai pagar um pouco mais barato, R$ 147,30. Então ele vai pegar num PVP aqui de 89, bem semelhante com o que está agora, na verdade igual ao que está agora. O dividendo em reais ele vai receber o mesmo, só que em porcentagem o retorno que esse investidor pagou aqui vai ser muito maior, porque ele pagou menos pelo ativo. É igual um imóvel. Imagina que tem um imóvel aí que vai pagar R$ 700 de aluguel no ano, esse imóvel vai pagar 8.400. Se você paga 100 mil nesse imóvel, você vai ter um yield aqui, um retorno de 8,4. Agora, se você pegar um desconto e pagar 90 mil pelo mesmo aluguel, olha como seu retorno vai ser maior, porque você pagou menos naquele bem. Se você pegar um desconto generoso, você ainda vai ter um retorno ainda maior. E finalizando o nosso exemplo aqui, se você tiver um desconto melhor, pagando um PVP aqui de 0,85, seu retorno vai ser superior. E claro que esse exemplo que eu tô dando aqui de quanto menor o PVP, melhor, ele tem um limite, porque tem muito fundo imobiliário lixo por aí, que está com um PVP de 0,50, 0,55, mas que não presta. Fundo imobiliário que está com um PVP ali abaixo de 0,60, você já tem que olhar desconfiando muito, porque alguma coisa errada tem nesse fundo aí. Agora eu vou te falar os 6 fundos imobiliários que, na minha opinião, estão interessantes. O primeiro deles é o HGLG. É um fundo imobiliário de galpões, eu já falei bastante aqui sobre ele, né? Com imóveis de altíssimo padrão. E esse fundo existe desde 2010. Se a gente for olhar aqui o desconto, o PVP dele desde lá de 2017, ele está negociando aqui com o maior desconto da história. O segundo fundo imobiliário é o BTLG11, que também é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Ele tem foco em imóveis de alto padrão, boa localização. E olhando o PVP dele, negociando quase nas mínimas dos últimos 7 anos, ó, com um PVP aqui de 0,92. Difícil ver esse fundo imobiliário nesse preço aqui. XPML11 é o outro fundo imobiliário, o terceiro da lista. Esse é um fundo de shoppings, ele tem participação em diversos shoppings espalhados pelo Brasil todo, e o PVP dele tá 0,89 hoje. A mínima bateu também ali em 2024, 0,83, mas pode olhar que ele costuma ficar com o PVP bem acima disso. Quarto fundo imobiliário, o ALZR11, esse aqui é um fundo híbrido que tem imóveis comerciais, tem imóveis logística, imóveis de alta qualidade também, zero vacância, e a gestão tem entregado bons resultados nesses últimos anos aí para o ALZR11. Falando de PVP, hoje ele está aqui negociando a 0,92 e nunca negociou tão abaixo assim do valor patrimonial. Quinto fundo imobiliário é o RZTR11. Esse fundo imobiliário aqui é um fundo de fazendas, de terras agrícolas, focado em propriedades rurais, utilizadas para a produção do agro. Vem fazendo um ótimo trabalho, trazendo bastante retorno para o cotista também. Claro que esse é um fundo imobiliário que tem um pouco mais de risco do que esses outros que eu falei, porque ele está ligado diretamente ao agro. Então depende de N fatores para poder ir bem. Clima, safra e tudo mais. Falando de desconto no valor patrimonial, hoje ele está aqui sendo negociado com um PVP de 0,86. Nunca na história dele ele esteve tão barato assim também. Sexto fundo imobiliário, esse aqui é diferente um pouco, ele é um fundo de papel, mas esse fundo é bem difícil ser negociado com um PVP abaixo de 1, por isso que eu trouxe ele aqui para a lista, que é o HGCR11. É um fundo de papel, CRI, que empresta dinheiro ao mercado imobiliário. Esse aqui existe há bastante tempo também, acho que desde 2010. Olhando o PVP, confirma aquilo que eu falei. Hoje está sendo negociado a 0,95 e raramente ele fica com o PVP abaixo de 1. Tem uma aula gratuita que eu vou deixar aqui embaixo para você, onde eu falo mais de fundos imobiliários, onde eu ensino a lógica de montar uma carteira diversificada de investimento. Falo também lá sobre finanças pessoais. Se você quiser aprender sobre isso, clica aqui no link da descrição. É uma aula gratuita. Um beijo para você e até o próximo vídeo.